A gente começa o Jornal do Rio hoje já com um banho de educação financeira, isso porque a gente sabe que por conta da pandemia teve um aumento do preço de diversos setores como alimentação, transporte e energia. Então nada melhor do que conversar com quem sabe sobre o assunto para a gente saber como passar por essa situação. Então o Jornal do Rio, entrevista de hoje, a gente conversa com Emilene Faria Mesquita, que é educadora financeira da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Boa noite, Emilene. Muito obrigada pela atenção e pela participação hoje. Boa noite, Clara. Eu que agradeço estar aqui hoje, tendo a oportunidade de ajudar várias famílias. Então, Emilene, já começo te perguntando, porque a gente viu que teve um anúncio aí previsto de 6% na inflação previsto para 2021. Então, quais seriam os motivos para essa inflação e as consequências disso também? Bom, a inflação, quando a gente mede, quando vão medir a inflação, né, são vários setores que influenciam isso, né? A base desse cálculo está no transporte, então combustível, né? Porque muitas coisas é feita através do transporte, então combustível é um deles, energia elétrica é outro, a cesta básica também. E estes itens estão na vida de muitas famílias, né, brasileiras, né? Então a gente usa do transporte, né? Seja ele público ou o nosso privado, nosso carro, né? Então a gente é influenciado pelo transporte. A gente é influenciado pelo transporte quando a gente está lá na cesta básica, comprando no supermercado, porque aqueles produtos chegaram no supermercado através do transporte, né? E a energia elétrica que a gente gasta em casa, enfim, são fatores que influenciam diretamente também as famílias, né? Claro. É uma situação muito difícil, a gente sabe, mas tem maneiras de se readaptar a essa situação. Quais dicas você daria para a família, né, para a população brasileira que precisa passar por isso? É exatamente sentar, botar na ponta do lápis, pesquisar, quais seriam as dicas mais importantes? Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reunir a família, Clara. Mas toda a família, inclusive as crianças. É muito importante a participação das crianças, porque elas são os principais consumidores dentro de casa. Então, é interessante que elas saibam da situação da família. E o que a gente tem que fazer? Levantar todos os gastos. E quando eu falo todos os gastos, não são só os fixos. Porque, normalmente, quando é perguntado quais são os gastos, a gente fala aluguel, alimentação, né? Fala aqueles principais, os gastos com maior valor. Mas os pequenos valores que são feitos de forma recorrente, né? Que às vezes é o desperdício. Quais dicas você pode dar exatamente para o mercado? É pesquisar antes, fazer uma lista de compras, ficar de olho nas ofertas, né, que é muito importante. Exatamente. São orientações, a gente pode dividir em 3 grandes áreas. Antes de você chegar no supermercado, quando você está no supermercado e já na hora do pagamento, né? Então, antes de chegar no supermercado, você tem que olhar a sua despensa, o que realmente você precisa. Você tem que fazer uma lista, né, do que você precisa e só ir ao supermercado com essa lista. E além dessa lista ter os itens, ela precisa ter valor, né? Então, quanto custa o quilo do açúcar que eu vou comprar, o quilo do arroz? Você tem que saber o valor desses itens, né? E se você tem o valor desses itens, você tem o valor total que você vai gastar na compra, né? Pesquisar, né? Esses valores, né? Onde que eu encontro valores mais em conta do que estes valores, né? E quais são os lugares? Eu posso comprar pela internet, de repente é mais em conta, mas eu tenho que olhar o frete também, a diferença do frete influencia, é uma coisa. Como que eu vou ao supermercado? Qual é a roupa que eu vou no supermercado? Sabia que é importante isso? Roupa também? A roupa e o tempo. Se você saiu daqui, né, hoje à noite, cansada e vai no supermercado, tem supermercado 24 horas e você vai fazer uma compra. Provavelmente você vai querer chegar em casa o mais rápido possível, o sapato está incomodando, então isso vai atrapalhar aí na pesquisa interna dentro do supermercado. Então você tem que estar mais confortável possível. Com tempo confortável. Com tempo confortável. Então é uma observação que tem que ser feita antes, né?
Como é que você vai no supermercado? Você vai a pé, você vai de carro? Se você tem condições de ir a pé, né? Você vai vou comprar um item que você pegou o encarte, né? Passou na frente do supermercado, pegou o encarte ali, o outro aqui, viu qual é a oferta. Então, o açúcar eu vou comprar no supermercado A, eu vou dar uma caminhada e vou no supermercado B comprar o arroz que está mais barato lá, né? Pode ser que você faça isso. Então, você vai a pé? Ah, mas se você vai de carro. Se você vai de carro, tem porta-malas no seu carro, né? Então, provavelmente, você vai comprar mais, porque vai caber, né? E aí, você chegou no supermercado, tá com a lista e tá com os valores. Aí, você olhou lá e com a calculadora, que você tem o celular, você pode usar o celular, está passando da sua meta. E aí, você tem que começar a pensar, bom, então, eu vou substituir. Porque essa marca que eu costumo levar, ela tá mais cara. Então, que tal você experimentar uma outra marca? Dá chance de uma outra marca. A gente tem outras marcas boas, mas que elas não são tão caras justamente pelo nome. A gente tem marcas do próprio supermercado que às vezes são produzidas dentro daquela fábrica que produz a marca cara, né? Mas ela leva o nome do supermercado. É uma alternativa, né? Eu ia comprar uma carne que está muito cara, então eu vou passar a comer mais frango, mais peixe, mais legumes. Poxa, legumes é uma coisa. Você vai levar o que você vai consumir, porque senão ele vai estragar. Agora, eu queria que as famílias pensassem no seguinte: quando você joga uma fruta que estragou, é dinheiro que você está jogando no lixo. Olha para a fruta e vê o dinheiro indo para o lixo. Então, a gente tem que pensar nessa situação também. Então, comprar aquilo que realmente consome, né? E na hora de levar, eu acabei comprando muito e vou pedir para entregar. Você vai pagar por isso, tá? Quando a gente tem um objetivo a alcançar, claro, é muito importante que as famílias, nessa reunião que vai fazer, pense nisso. Se você tem um objetivo, olha, eu quero comprar minha casa própria, eu quero fazer uma viagem no final do ano, tudo que você conseguir economizar ou que você não vai pagar a mais, vai ser revertido justamente para esse objetivo que você tem, para esse sonho. Então é mais fácil, dá mais vontade da gente andar procurando um preço melhor, né? Ou você optar por uma marca mais em conta, porque você vai pensar, poxa, isso aqui vai para o meu sonho, né? Vai para o meu objetivo. Então isso é legal. E na hora de pagar também, tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque se você resolve parcelar o supermercado, é um perigo muito grande, claro. Porque todo mês você vai comprar aquilo. Então, o que vai acontecer? As parcelas vão acumular, você vai acabar tendo problema e pagando juros também. Então, é mais um custo no seu orçamento que não estava previsto. Que, com certeza, quando você fez lá o orçamento do que você gasta, você não contou com juros, né? Então, isso é importante também de ser visto. Então tem aí um monte de dicas, eu com certeza já aprendi muito só com essas primeiras dicas iniciais aqui. Muito obrigada, Emilene, pela participação hoje e orientação que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço mais uma vez.